Boa noite a todos, espero que estejam todos bem, confiantes, seguindo a nossa caminhada na evolução como espíritos eternos que todos nós somos. E lembrando sempre que Deus, o nosso Pai amoroso, soberanamente justo e bom, está a zelar por todos os seus filhos. Que a tua paz, Senhor, envolva cada coração que nos ouve nesta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Iniciando sempre a primeira parte da nossa palestra, com o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre dizemos, né? E os Espíritos que nos lembram disso, que o Evangelho é o livro de cabeceira, né? Para ser lido todos os dias, para que possamos relembrar desses ensinamentos tão valiosos, que é o melhor roteiro para todos nós. Se quisermos saber como agir, que atitude tomar, lembremos de Jesus, o nosso Mestre. Ele nos ensinou o caminho do perdão, das ofensas, do amor ao próximo, de cultivar a humildade. São essas atitudes que devemos nos esforçar por ter, né? Por praticar na realidade. Somos imperfeitos ainda, em aprendizado, temos muita dificuldade de seguir esses conselhos tão valiosos, mas devemos buscar esse caminho. E para que a gente se fortaleça é necessário a leitura desses ensinamentos, né? Hoje vamos ver o capítulo 11 do Evangelho, cujo título é Amar o Próximo como a si mesmo. E o item 13 ele vai falar da fé e da caridade. Espírito Protetor de Cracóvia, 1861. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena, ela deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, das vossas tendências, das vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade.
porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem nesse mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Colocações muito fortes, para todos nós, em termos de reflexão. Então, nós temos que pensar sobre isso, fé e caridade, como ele colocou aqui logo no comecinho, que a caridade é impossível sem a fé. A caridade verdadeira, aquela que ele menciona aqui, que é exercida com abnegação, com sacrifício constante de todo interesse, não impulsos generosos, porque nós só vamos conseguir desenvolver esse sentimento de amor ao próximo, de compaixão, se estivermos desenvolvendo a nossa fé em Deus, se estivermos buscando o significado da vida. Tem uma mensagem muito bonita do Espírito Emmanuel que ele coloca no livro A Verdade Responde, que ninguém edificará o santuário da fé no coração sem associar-se com toda a alma ao trabalho, naquilo que o trabalho oferece de belo e de superior dentro da vida. Para alcançar a divina construção, nós temos que amar o trabalho que Deus nos conferiu, onde nos situamos, ou seja, no ambiente de trabalho, no lar em que renascemos, na religião que abraçamos. Consagra-te aos pequeninos sacrifícios na esfera das tuas diárias obrigações. Cede de ti mesmo, exercita a bondade, inflama o otimismo por onde passes, planta a gentileza ao redor dos teus sonhos, aprende a repetir para que te aperfeiçoes. Acendamos a vela humilde da nossa boa vontade. Confessemos Jesus em nossos atos de cada hora. O trabalho de comunhão com o Mestre terá realizado em nós a sua obra gloriosa e a fé perfeita. É isso que Emmanuel nos convida, a observação da prática da caridade no nosso dia a dia. Então, esse tema de hoje, ele conecta sentimento e ação. Um elemento que move o outro, que é a fé e a caridade. Sentimento e ação. Fé, sentimento, caridade e ação. Fé, diferente de crença, expressa o sentimento do homem em relação à razão da vida, as relações entre os homens e seu Criador. Ter fé é identificar dentro de nós algo maior que nós mesmos, Responsável por tudo que há ao nosso redor e por nós, inclusive. É reconhecer-se a criatura e confiar no Criador. Sem ela, sem a fé,
A vida perde seu sentido mais amplo. O altruísmo, a caridade, o desejo do progresso e do bem-estar alheios se esvaem, cedendo lugar às satisfações imediatistas, aos prazeres efêmeros, ao egoísmo e o materialismo. Concordam? É o que acontece com a grande maioria dos seres humanos nesse momento, né? Se não buscarmos a Deus, se não desenvolvermos esse potencial divino que está em todos nós, porque somos criaturas de Deus, a vida perde o seu sentido, né? Nós não encontramos respostas para muitas situações e buscamos os prazeres, a satisfação, como ele falou, imediatista, e adoecemos a nossa alma. As pessoas estão sem vontade de viver, não encontram alegria de viver, estão desistindo da vida porque não estão desenvolvendo essa fé em seus corações. Nesse capítulo que lemos do Evangelho, o Espírito Protetor coloca que a fé não seria possível haver, né? Sem a fé não seria possível haver a verdadeira caridade. E a caridade só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta. Então, se nós não estamos desenvolvendo a fé, não estamos desenvolvendo a compaixão pelo sofrimento do próximo, observar aquele que caminha ao nosso lado, nós não vamos conseguir praticar a verdadeira caridade. E as pessoas sem uma religião, né, sem esse vínculo com Deus, o nosso Criador, ela não compreende que somos todos irmãos e necessitados uns dos outros para vencermos as tribulações da vida. Se não reconhece a Deus, ela não vê além de suas próprias necessidades. Pode até ter alguns impulsos generosos, né? Não a ponto de ser abnegado ou resignado. Se nos ocupamos somente da nossa felicidade, onde o espaço para a caridade? Atropelamos as necessidades alheias para satisfazer as nossas próprias. Não fazemos concessões em prol do outro e muitas vezes, infelizmente, pagamos o preço da desarmonia entre os que estão ao nosso redor. A prática do bem para a pessoa que tem fé está acima da materialidade e suas ofertas tentadoras. Precisamos lutar incessantemente contra o egoísmo, promovendo o bem ao próximo, trabalhando contra o nosso orgulho, olhando para o outro e vendo nele um irmão e não alguém inferior a nós. Somos todos iguais, todos filhos de Deus, cada um passando por um momento diferente na encarnação, um momento necessário, mas somos todos iguais. Os atos que praticamos para o bem do próximo, exigindo de nós o sacrifício e a entrega, são a demonstração da fé viva em nós. Quando indagados a respeito das dificuldades do homem dominar as suas más inclinações, os espíritos superiores responderam a Allan Kardec que sempre se pode conseguir a libertação quando a pessoa tem em si uma vontade firme e poderosa. Vontade é fé. Então, qual é o caminho? Qual o caminho da nossa evolução para a gente superar as nossas dificuldades, combater as nossas imperfeições, viciações? É desenvolver a fé. E a fé pode e deve ser multiplicada, pois é uma alavanca que pode nos ajudar em muitas realizações. Alguns procedimentos
podem e devem, devem ser tomados para que a fé seja fortalecida. E o primeiro deles é ter paciência. Muita paciência, perseverança, pois a fé não se conquista do dia para a noite. Ela vem como resultado de outras providências que temos que fazer, que realizar. O estudo deve ajudar aquele que deseja desenvolver a sua fé a compreender os mecanismos inteligentes da vida. Então nós temos que ter o estudo do Evangelho, no caso aqui nosso da doutrina espírita, e a vivência, começar a vivenciar certos momentos que nos trarão essa reflexão de tudo aquilo que nós estudamos e lemos no Evangelho. A experiência encarnatória de cada um de nós, ela segue orientada por um plano traçado por Deus em torno do próprio Espírito, Entendermos que a vida flui naturalmente, que não adianta violentá-la, desejando alguém ser uma coisa que não pode ser. Nós temos que agir sempre com muita moderação, dando tempo, para que as situações que a vida nos apresenta possam ser movidas, convenientemente. Cada situação tem o seu tempo, o seu momento necessário. E o aprendizado existe em tudo. Outra providência importante é a prece. A prece diária, sincera, pedindo a Deus o auxílio. Ajuda-te, o céu te ajudará. Com ela, protegemos-nos da influência dos maus espíritos. E abrimos, o nosso coração, entramos em sintonia para a inspiração dos benfeitores amigos. Sem a prece diária, a vida torna um aspecto sombrio. Torna-se semelhante a um vidro embaçado pelo vapor, que nos tira a clara visão de tudo. Fazendo a prece, nos desligamos um pouco mais das situações materiais e nos voltamos para a nossa própria natureza, que é a espiritual. A prece é uma experiência pessoal que precisa se desenvolver na intimidade do ser, Então é um exercício também. Nós vamos construindo. E a humildade é amiga da fé. O orgulhoso, aquele que pensa em si ou em sua glória, ele não consegue nem abrir o coração, conversar com Deus, desenvolver a fé em seu coração. Nos observemos, sempre que nossas preocupações estiverem voltadas para a nossa personalidade, somente estamos no caminho contrário de amar o próximo como a nós mesmos, conforme nos ensinou o Mestre Jesus, Simplicidade no viver, estejamos atentos, simplicidade. Paulo de Tarso, ao referir-se ao conjunto de valores do coração, denominando caridade, assim se expressou: a caridade tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. É muito lindo, não é? Esse ensinamento. Como se vê, é um estado especial, particular daquele que crê em Deus, na vida eterna e na promessa do Mestre Jesus. A fé, quando desenvolvida, pode ser um grande instrumento da prática do bem. Com ela, podemos estender as mãos abençoando os que sofrem, doentes, obsedados. Então, queridos amigos, esse é o caminho para todos nós. Busquemos a fé verdadeira e ela nos levará automaticamente ao exercício
inevitável da verdadeira caridade. Que Deus nos fortaleça, nos proteja e que possamos realmente interiorizar esses ensinamentos no nosso coração. Esse é o caminho. Desenvolver a fé e exercitar o amor ao próximo, a todos os nossos irmãos que estão ao nosso lado e necessitam do nosso auxílio e do nosso amor. Que assim seja e continuem com a segunda parte da nossa palestra desta noite. Uma boa noite. Boa noite a todos, mais uma vez aqui estamos reunidos à busca do conhecimento tão necessário a cada um de nós. E eu trouxe hoje uma passagem do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do capítulo 1, O Coração do Mundo. Tá? Então, esse capítulo relata ali uma das visitas periódicas que Jesus realizava ao nosso planeta, para saber como que os espíritos ali, os encarnados, estavam lidando com seus ensinamentos, enfim, né? Como que as coisas estavam funcionando nesse sentido, se havia ali progressos, né? Se as pessoas estavam exemplificando, enfim, como que eles estavam agindo com todas as sementes aí que Jesus nos deixou, tá? Vamos acompanhar aí uma dessas visitas. O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Desde as pregações de Pedro o Eremita até a morte de Rei Luís IX, diante de Tunis, acontecimentos que colocaram um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas, as sombras da Idade Medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Tá? Então, como é dito aqui, as situações que estavam acontecendo, né, confundiram as lições do Evangelho. Então, daquele cristianismo ali, daqueles exemplos que Jesus tinha deixado, né, quando ele esteve aqui encarnado, que nós acompanhamos aí há muitos séculos atrás. Então, esses ensinamentos haviam se perdido ali conforme as necessidades do homem da época e a sua vontade, né? Então, essa vontade fez com que eles pegassem esse ensinamento e utilizassem apenas em favor de si para conseguir ali ter as suas conquistas, seus ganhos, né? E não trazendo realmente, né, dando continuidade como que as coisas deveriam ser, tá? E muito ligado também à questão das inquisições, do fanatismo religioso, né? Das conquistas pessoais, o interesse próprio, né? Então, isso fez com que muitos conflitos fossem gerados ali, principalmente na Europa, tá? Em meados do século XIV, nós estamos falando. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Então, vamos ver aí o que Jesus se deparou, né? Anjos e tronos lhes formavam a corte maravilhosa. Então ele veio ali junto de espíritos de uma condição bem elevada, auxiliares ali nesse trabalho, né? Todos sabemos que Jesus, ele é o governador do nosso planeta, né? Então, assim como cada planeta tem ali o seu representante maior, um espírito de maior condição, que vela por todos, Jesus, ele é o nosso representante, o nosso governador, tá? Vamos dizer. Dos céus à terra foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formado de flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de treva,
Mas que Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão de seus impérios resplandecentes e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas e repletas dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Então foi com esse cenário que Jesus se deparou, né? Embalde, seus olhos compassivos procuravam o ninho doce do seu evangelho, né? Então Jesus estava ali em busca de um lugar, né, de algum canto ali do nosso planeta onde ele pudesse, né, procurar onde essa doutrina, o evangelho, os ensinamentos de amor na prática da caridade que ele nos trouxe pudesse ali dar frutos, né? Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face da orba terrestre. No coração da Umbria haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos do júbilo, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. Tá? Então, ele encontrou ali um cenário bem adverso, né, daquilo que ele realmente esperava encontrar, né? Mas vamos acompanhar. Eliu disse a voz suave e meiga do mestre um de seus mensageiros. Então Eliu era um espírito, né, um mensageiro de Jesus que fazia parte ali daquela caravana que estava acompanhando Jesus em uma das suas visitas ao planeta. Meu coração se enche de profunda amargura vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições de meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como o povo dos infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como cães desvairados. Tá? Então, Jesus esperava uma situação totalmente adversa, né? E ele encontra um outro cenário. Todavia, replicou o emissário solícito, como se desejasse desfazer a impressão dolorosa e amarga do mestre. Esses movimentos, Senhor, intensificaram as relações dos povos, aproximando o Oriente do Ocidente, para aprenderem a lição da solidariedade nessas experiências penosas. Novas utilidades da vida foram descobertas, o comércio progrediu além de suas fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. Sobretudo, devemos considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Tá? Então, esse auxiliar, esse mensageiro de Jesus que esteve presente, né, enviado pelo próprio Jesus para acompanhar ali todos os passos que estavam acontecendo nas civilizações, ele procura falar ao mestre, né, que por mais difíceis que as situações estejam ocorrendo, né, que ele está encontrando os conflitos, né, mas teve aproximação dos povos no sentido de aprenderem, trocarem experiências, aprenderem uns com os outros, né? E entra também a questão comercial, né? Que é o ponto-chave, né, dessa ligação dos povos, né? Enfim, algumas coisas estavam acontecendo. Então vamos ver aqui como que vai retornar. Mas retornou tristemente a voz compassiva do Cordeiro. Qual o lugar da terra que não é santo? Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, paira a bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas. Era preferível que Saladino guardasse para sempre todos os poderes temporais da Palestina, a que caísse a um só dos fios de cabelo de um soldado numa guerra incompreensível por minha causa
que em todo o tempo deve ser a de amor e de fraternidade universal. Tá? Então ele fala sobre a tristeza que foram as cruzadas, né? As guerras que se diziam em nome de Deus e de Jesus, mas que na verdade eram movidas por interesses, né? E como se a sua vista devasasse todos os mistérios do porvir, continuou. Infelizmente não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão dolorosa situação. Aos feudos de agora se-erguer-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e da carnificina, da inveja e da felonia pelo predomínio do mais forte. Tá? Então, infelizmente, né, tudo gera uma consequência, a gente sabe, a gente aprende, né? E não seria da mesma forma, né? Não seria diferente agora. Então, da mesma forma que ocorreram os conflitos, né, esses espíritos deveriam recomeçar em uma nova oportunidade, né? Para poder rever todas essas situações. E a gente sabe que as encarnações, elas nos possibilitam essas oportunidades, né, de a gente poder trabalhar as nossas dificuldades, né, os débitos que nós trazemos já de encarnações passadas, ou até que nós podemos trazer, né, juntar-se aí a nossa passagem, a nossa questão evolutiva, os débitos de hoje também, tá? Então, nós não podemos seguir adiante, evoluirmos como seres eternos que somos, sem termos essa abençoada oportunidade que é a reencarnação, tá? Então, por isso que é muito importante nós estarmos encarnados, compartilhando experiências, ensinamentos, né? Então, não é obra do acaso, tá? E aí eles continuam ali fazendo a visita, conversando, né, sobre tudo que eles estão acompanhando no planeta, mas ali Elio faz algumas considerações a Jesus, né, sobre um outro ponto ali do globo, né, onde ele poderia trabalhar as questões do Evangelho, Jesus poderia trabalhar as questões do Evangelho de uma outra forma, tá? Onde o povo estaria ali mais apto, os espíritos seriam mais simples, e aonde ele poderia reunir ali outros espíritos, né, para poder fundar as bases do Evangelho, né, retomar essa caminhada do Evangelho, essa caminhada espiritual tão importante, e aí sim poder trabalhar essas bases religiosas, tá? Senhor, esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcha irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples guardam a semente de uma nova vida. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderíeis instalar o pensamento cristão, dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Tá? Então, é o que o Elio está fazendo ali junto de Jesus, né? Mostrando que há possibilidades dentro do planeta, né, para essas bases do Evangelho. O Senhor e a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. Tá? O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas, enquanto as aves lhes homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos, as flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhes as eterizadas sendas. Tá? Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Tá? Então Jesus ele começa, né, ele se agrada com toda aquela situação e vê ali grandes possibilidades, tá? Diferente de um cenário que ele encontrou na Europa, mas isso não significa que as coisas não poderiam melhorar, e se a gente acompanhar aí na história, né, a gente vai ver quanto que nós já progredimos, né? Porém, a questão moral, né, que é tão importante para nós, né, esse equilíbrio que a gente necessita de pensamentos, ações, né, sentimentos ainda é o mais importante, que vai direcionar muitas outras coisas na nossa caminhada.
Eliu pergunta a ele: onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito símbolo da redenção humana? Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios da terra, fica mais para o sul. Tá? Então eles chegando ao continente americano, né, no mundo americano, que ele coloca aqui, ele diz que fica mais ao sul. E quando no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova que seria mais tarde o Brasil. Olha aí, pessoal. Então, olha o nosso país que tão bem nos acolhe, né? Então eles estavam ali em visita, né? Podemos imaginar Jesus junto da caravana de espíritos, fazendo uma visita ali ao nosso continente, né? O continente brasileiro, né? Que tão bem nos acolheu nessa encarnação. Desenhou-se o firmamento formado de estrelas rutilantes no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor, no seu solo dadivoso e fertilíssimo. Todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados as hosanas mais ternas à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliu, né, esse auxiliar de Jesus, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem, para que sejam transpostas as imensidades destes oceanos perigosos e solitários, que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, né? Então, quando ele diz a nação mais humilde da Europa, no caso era Portugal, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos os elementos mais simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui ele, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Consoante a vontade piedosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. Tá? Então, o país, né, a importância do Brasil, né? O Brasil pode não ser aí uma potência econômica, né, como deveria, né, mas com certeza o Brasil ele é o continente da fraternidade e do amor, né? Então, quantos povos ali se misturaram, quantos povos vieram para cá, né, reencarnaram, que nem Jesus nos traça ali algumas situações, tanto dos indígenas e de outros que vieram para cá, e até hoje, né, essa mistura faz com que o nosso continente, né, nos receba, né, calorosamente, fraternalmente, todos que aqui estão. Tá? Então, o Brasil ele é um país que recebe, né, não só os povos encarnados, mas quantos espíritos que vêm reencarnar aqui para poder receber os cuidados, né? Pode ser considerado até como um pronto-socorro, né, o nosso país, né? Onde espíritos das mais variadas situações evolutivas encarnam para que possam trabalhar ali as suas necessidades, né? E todos são acolhidos da mesma forma. Quantos espíritos que já antecederam essa caminhada, né, do Evangelho, se a gente pegar a questão da história dos padres, né, trazendo para a doutrina espírita, quantos que já
prepararam ali o cenário, né, para que nós hoje pudéssemos estudar o Evangelho de Jesus, aprofundar os nossos conhecimentos através do estudo, do trabalho, a própria doutrina espírita, né, que ela foi codificada na França, mas ela teve ali suas raízes, né, aqui no Brasil, tá? Então o Brasil ele é considerado sim a pátria do Evangelho. Pode ser considerada como um grande pronto-socorro do mundo, onde os espíritos são aqui recebidos, onde os encarnados que desejarem vir aqui são recebidos, reconfortados aí pelo povo, tá? Um povo de muita história, né? E por isso que é tão importante a gente dar valor, né, a esse país tão querido e a sua história, né? É lógico que tem muitas situações que aconteceram aí ao longo de muitos séculos, né? Mas o trabalho ali, todo o preparo na espiritualidade foi para que aos poucos ali todos pudessem ser recebidos e ter ali ter os seus cuidados necessários, né? Mas a gente sabe que cada um acaba fazendo suas escolhas, né? E com certeza terão a oportunidade de poder rever algumas situações, tá? Então, o nosso país, ele tem um papel muito importante nesses fundamentos do Evangelho de Jesus, e Jesus aqui encontrou, né, as bases necessárias para que pudesse fundar, né, pudesse fundamentar os ensinamentos e a gente pudesse estar tendo essa oportunidade que a gente tem hoje, nesse momento, de poder estudar, de poder falar abertamente sobre Jesus. Aqui é um país onde nós compartilhamos, né, com outras crenças, outras religiões de uma forma pacífica, né? Então, há muitas coisas atrativas. E a gente poder estar aqui encarnado também não é por acaso, né? Não é por acaso que nós viemos aqui, não é por acaso que a doutrina espírita nos acolheu, e não é por acaso as situações que a vida tem nos oferecer. Tá? Então, vamos ficar com essa certeza de que tudo tem um porquê e desse preparo, né, que foi feito tão carinhosamente pelo nosso mestre, para que a gente pudesse estudar sobre o Evangelho, pudesse falar sobre o Evangelho e pudesse entender. Ok, pessoal? Então, vamos seguir adiante aí com a nossa caminhada, né? Sabendo que ainda mais estaremos sós, desamparados, e há muito o que se fazer, sempre. Vamos seguir confiantes e fortalecidos no Evangelho de Jesus, nosso Mestre, que a todos nos ama e nos proporciona abençoadas oportunidades. Nos reuniu aqui nesse continente, nesse país, para que tivéssemos oportunidades abençoadas. Então vamos encerrando aqui os nossos estudos, agradecendo a todo o amparo, todo o amor dos bons espíritos, Frei Fabiano e toda essa caravana de amigos que nos acolhem, vibrando pelo nosso planeta, pelo nosso país, vibrando pelos nossos irmãos, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos dê força e coragem, pedindo por todos que aqui estão trabalhando em favor desse planeta, do país, e vamos fazer a nossa parte, sempre, confiando, trabalhando, e vamos seguir adiante, unidos como uma família que somos, ora no plano espiritual, ora encarnados, mas sempre visando o nosso bem, através dessas oportunidades abençoadas. Senhor, faz de nós instrumentos úteis da Tua vontade. Graças te damos por tudo que temos e quem somos. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos.